Seja bem-vindo Oi! a mais um episódio do Pode Despertar e hoje a gente vai falar de um tema que é muito relevante, que é sobre amizade. Amizades que elas te aproximam mais de Jesus ou elas te afastam mais dele? Mas antes da gente começar, se inscreve aqui embaixo, comenta, compartilha, curte pra gente engajar e atingir mais pessoas. Bora lá? E esse tema é muito importante sobre amizade, porque é uma base muito grande, né? Muitas pessoas são influenciadas por amizades. E a gente... O ambiente, ele te influencia? Muito. E a gente trouxe esse tema justamente para isso, para saber se você tem amigos que te aproximam ou te afastam de Jesus. Eu e a Vanessa nos conhecemos mais ou menos o quê? Um ano? Mais ou menos um ano. E a gente tem a certeza que foi Deus que nos uniu, porque a gente tá aqui com um propósito que Deus colocou nos nossos corações. E realmente é muito difícil também estar aqui, né? Mas a gente uniu esse propósito como amigas mesmo. E estamos aqui. O chamado que Deus colocou dentro do nosso coração. Com certeza. E essa questão de amizade é muito importante, porque eu acho que quando a gente é mais jovem, com uns 15, 18 anos, você tem uma rede de amigos muito grande, né? E acha que aquilo ali é sua família. Você até esquece que tem pai e mãe. A gente valoriza mais os amigos do que a nossa família. Muito mais, muito Quem mais. nunca fez isso? Muito mais. A gente valoriza muito mais os amigos do que a família nesse certo ponto. E a gente quebra a cara, hein? Demais. Nossa, eu posso contar nos dedos. Eu acho que não vai caber nos meus dedos. Quantas vezes eu já quebrei a cara com amizade? Mas tudo Aumenta as mãos. os pés. Mas tudo serve de aprendizado. E quando você é mais novo, você tem amizade de infância. Por exemplo, eu tenho amigas que até hoje eu convivo, que desde os meus 5 anos de idade, já faz 20 anos que eu conheço. É muito tempo. Mas você vê ao longo dos anos que você tem propósitos diferentes. E tá tudo bem. Não é porque você quer uma coisa e sua amiga quer outra que às vezes vocês precisam parar de ser amigas. Mas vai chegar um certo ponto que você vai ter umas prioridades que ela não vai seguir a prioridade dela. E tá tudo bem. As pessoas ficam criando, tipo, nossa, mas é sua amiga de infância e você vai afastar. Ou às vezes você afasta e fala, nossa, vocês brigaram? Mas nem sempre é vocês brigaram. A gente não precisa também tentar se encaixar numa caixinha que não tá dando mais, sabe? A gente tem que tirar esse peso de amizades que são propósitos diferentes. É porque às vezes você tem amizades que você fica forçando, né? Sim. A continuar aquela amizade porque ela é de longo prazo. Ah, mas eu conheci ela há 10 anos e a gente vai afastar? Não pode. Aí eu vou forçar a amizade, vou ficar ligando, ficar forçando a barra. E às vezes é pior, porque você vai terminar brigando, né? Muitas das vezes você acaba brigando ao invés de afastar tranquilo, entre aspas, que eu digo, né? Então normalizem isso, né? De terem propósitos diferentes e às vezes você decidir não continuar andando com aquela pessoa. Eu falo isso por experiência própria, já tive muitas amigas e muitas amigas que eu simplesmente só afastei. Eu não briguei nem nada, mas porque realmente Deus estava me afastando e é incrível como Deus vai colocando tantas situações assim repetidas e a gente não consegue enxergar. Até que a gente tem que quebrar a cara pra gente entender que não tá mais cabendo naquele lugar, sabe? Quando eu cheguei em Goiânia, eu pedi muito pra Deus. Foi assim que acho que a minha amizade da Isabela surgiu. Pedi muito pra Deus, amigas dele, que Jesus me apresentasse. Eu acho que tem que pedir isso, né? Tem que ser muito específica. Não é a questão, por exemplo, mas você tá afastando dela porque ela não é de Deus. Não é isso, gente. A questão de princípios e propósitos, ela pesa muito, né? A questão de você ter um princípio cristão pesa muito. Não é que a pessoa ela é uma pessoa ruim, não. Mas é porque ela tá com outra prioridade e outros princípios. Quando você quer realmente ter uma convivência com Deus, ter um íntimo e o secreto com Deus, você tem que mudar o ambiente. Não tem como você ficar no mesmo ambiente e querer estar próximo de Deus. Deus exige a renúncia. E isso é uma renúncia muito grande, você afastar desses amigos. Por quê? Às vezes você tá tão apegado e Deus quer que você desapegue dele. Porque Deus quer que você tenha dependência somente em Deus. Nele, exatamente. E às vezes você depende muito de uma amizade e isso Deus não quer. E às vezes você conta primeiro pra sua amiga do que conta pra Deus. E Deus não quer isso. Por isso que muitas vezes ele afasta pessoas da sua vida. Ele coloca situações. Porque você torna aquela pessoa a sua melhor amiga. Só que o nosso melhor amigo é Deus. Ele tem que ser o primeiro a saber das coisas. E a Isabela falando sobre amizades que nem sempre, né, te aproximam de Deus. Mas eu vejo também que a gente tem muito propósito na vida de amigos que não são tão apegados a Deus. E Sim. Deus me mostra claramente isso, a amizade que eu tenho hoje, amizades que, nossa, que meu Deus, é como se fosse da minha família mesmo, que ficaram no momento que eu precisei, no momento difícil da minha vida, e que
Deus me fala muito claramente que eu tenho um propósito na vida dessa pessoa, de trazer ela mais pra perto de Deus. Porque Deus usa a gente também. Sim, não é que, eu sou cristã e agora eu só vou ter amigos que têm a mesma fé que eu. Gente, não, tá errado. Você tem que ir pelo mundo e pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem. A questão que a gente tá falando aqui sobre afastamento é quando é muito discrepante a questão de princípios, Sim. de Caráter. propósito, caráter. É nesta questão, não é porque você abominar alguma coisa que a pessoa faz, não Sim, compactuar com aquilo. Não é que só porque você se tornou cristã que você vai afastar, porque às vezes a gente tá falando aqui, o povo tá, nossa, ela é crentezinha, afastou de todo mundo. Ela só tem amigas cristãs. Não é assim, não funciona Calma assim. lá, gente, o nosso ciclo de amizade... Eu acho que errado é quem só tem, porque eu acho que você tem que ampliar suas amizades pra conquistar mais pessoas pro reino. Sim, mas do que a gente tá falando é amizades que você fica tentando se encaixar naquele círculo de amizade. Você vê que tá apertando, você vê que as conversas não fluem, você vê que os assuntos são completamente diferentes. Gente, não tem pra que você tentar ficar cabendo em um lugar que não te cabe mais, sabe? É isso. E aí você fica forçando, né? Até os papos. E você se sente frustrado, porque às vezes a gente sente que a gente tá fora da casinha, sabe? Muito! A gente volta pra casa... Quem que tá errado? Será que eu tô careta? Será que eu não tô? É como se você não pertencesse àquele lugar. Exatamente. E a questão de amizade também, eu acho que é porque influencia muito. Porque às vezes você tem uma amiga que é muito baladeira e bebe demais, às vezes, e gosta de ficar com todo mundo, e só gosta de conversar sobre homem. Quantas mesas eu já sentei com mulheres e só falavam de homem o tempo todo? Gente, eu não aguentava mais. Nossa, às vezes os homens... E você é uma mulher casada, né? Pra mim, que é solteira, já é chato ficar ouvindo sobre isso, imagina você. É muito difícil mesmo. Porque a gente vê que as amizades também estão muito carentes, as amigas, mulheres, né, ficam muito carentes em questão de homens, e aí só falam disso. E aí esquece até do propósito delas. Porque o foco é ter alguém. E aí você tá em certas mesas com assuntos que não bate mais. E é difícil. Faz sentido, sabe, continuar. E quando você tem, às vezes, amizades, assim, como eu tava falando, que gostam muito de festa, gostam muito de ficar com todo mundo, e quer te levar pra, às vezes, não, é só fumar umzinho, vamos fumar só um cigarro. Nossa, a amizade influencia muito. Influencia. Você pode falar, não, mas eu sou blindada. Amém, tomara mesmo. Mas vai ficar indo toda vez nesse ambiente pra você ver. Mas o ambiente influencia muito, não tem como. Não tem como. Não é que você não possa ir, mas é porque não te convém. Isso é bíblico, né? Isso Tudo é eu posso, bíblico. mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, então, eu acho mas que nem tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente tem que fazer isso, sabia? Falar, literalmente perguntar isso. Eu posso, mas me convém fazer isso? Me convém andar com aquele tipo de pessoa? Me convém ter certas atitudes? Com certeza. Porque às vezes a gente agrada a amizade indo nesse ambiente e esquece de agradar a Jesus. Exato, que é o principal. Que é o principal. E é como você falou, não é que a gente tem que se afastar de todo mundo. Não. Porque tem pessoas e amigas que a gente tem que atingir. Que a gente e sabe tem que é o pessoas, propósito. E que eu recebo muito isso das minhas amigas, que elas admiram muito a forma como eu lido com algumas situações, com a maturidade e o discernimento que eu tenho. Então, pra você ver, a gente, por mais que seja, a gente tá atingindo elas de alguma forma. Né? Exatamente. Elas admiram a forma como a gente lida com situações. Por isso que eu falo que a amizade tem propósito. E você vai pegar uma brecha no meio de, às vezes, uma conversa pra falar de Jesus pra essa pessoa. Eu sempre pra tento apresentar, assim. né? Pra apresentar Jesus. Mas não seja aquela amiga chata também que só fala disso. Igual eu sou cristã, elas não são, mas nossos assuntos não são só esse. Mas sempre quando tem uma oportunidade, eu entro. Mas não é só isso. Mas é porque, como você falou, as pessoas, elas te admiram pelo que acontece na sua vida e pela maneira que você age. Isso. Então, às vezes, é melhor você ficar calado e a maneira como você age, ela vai falar muito mais sobre Deus através do que da nossa só atitude. Metralhando. Você tem que se converter, é só Deus, é só Deus, é só Deus. Não é assim que você vai conseguir, até tá fazendo errado, viu? Até porque não adianta a gente só falar de Deus e não seguir uma vida cristã. Exatamente. E falar de Deus para as outras pessoas realmente é muito difícil, mas como eu disse, você não precisa ir numa festa com essa amiga, mas você também não precisa afastar dela totalmente se você sabe que o propósito seu é apresentar Jesus para ela. Você não vai na festa. Tem que se não, eu não posicionar vou. também. Você tem que saber o que você quer e o que você não quer. Sim, eu não vou, mas vamos sair pra tomar um café? Aí nesse café, às vezes, você tem a oportunidade de falar algo, mostrar algo que tá acontecendo na sua vida, um milagre que Deus tá fazendo, contar o seu testemunho. E querendo ou não, tem muitos amigos também que são mais chegados que irmão, né? Que falam em Provérbios justamente isso. E eu até separei aqui pra ler um versículo de Provérbios mesmo,
Quer ver? Que fala, tá em Provérbios 17. O amigo ama em todos os momentos e um irmão na adversidade. E é aquilo que você falou, né? Que tem amigos que, às vezes, tá nos momentos fáceis com você. Sim. Quando você tá muito bem, tá lá, tem 50 amigos. Nossa, eu sou a mais popular da escola. Todo mundo me ama. E aí, quando acontece algo de ruim com você, não sobra uma alma viva. Esse assunto é até me lembra até várias situações que eu passei quando eu cheguei em Goiânia. Que quando eu cheguei em um momento muito difícil da minha vida. Que foi a morte do meu pai, eu já até falei em outros episódios. E eu cheguei muito diferente, né? Até porque eu tava passando uma dor muito, muito grande. Foi uma dor assim, que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu não sabia lidar com isso. Então, eu afastei de muita gente. Na verdade, eu fiquei um pouco mais no meu canto. Não porque eu quis, mas porque eu não conseguia conviver com outras pessoas. E muitas amizades minhas não entenderam. Muitas amizades, elas não conseguiram levar. Porque eu não tava sendo útil. Eu não tava saindo, eu não tava sendo amiga, eu não tava sendo parceira. Eu não ia mais pra balada. Eu ia muito pra balada quando eu tava em Goiânia. E eu não ia, ou seja, eu não tava sendo útil naquele momento. E aí elas te descartaram. E foi literalmente isso. Muita gente começou a me julgar a forma como eu reagi do luto do meu pai, que eu não tava sendo certo, fazer isso, só ficava isolado, não sei o quê. Só que, infelizmente, não vem um manual quando a gente perde alguém. Como que a gente tem que agir, né? Lidar. Agir. E a dor, cada um tem da sua maneira. E as pessoas não conseguem lidar com isso. Ainda mais, às vezes, amizades, né? Como a gente tá falando. Que ao invés de estar do seu lado, mesmo você se isolando ou te mandando uma mensagem, eu tô aqui se você precisar. Em vez de fazer isso, tá lá. Nossa, mas você não quer ir pra festa comigo? Tipo, a pessoa não vê nem o que a outra tá passando e você ainda quer ser amiga dessa pessoa? Sim. Como, gente? Não tem como. Mas foi muito decisivo isso na minha vida. Porque eu já tava passando essa dor e Deus ainda, ele tirou essas pessoas da minha vida. Porque eu não queria acreditar, só que foi tudo muito escancarado, sabe? As coisas acontecendo. E foi assim, um divisor de águas na minha vida. Desde que isso aconteceu, foi pra lá e os que ficaram. Foram bem poucos, viu? Mas eu falo que foram os suficientes. É porque a gente insiste muito nas amizades. Aí, às vezes, Deus tem que fazer algo muito ruim. Muito drástico, assim, que, meu Deus. Pra te mostrar as pessoas certas. Falar assim, olha com quem você tá andando. Tipo, é ruim, mas depois de um tempo você fala, realmente, se eu ainda tivesse, às vezes, com essa amizade, eu não estaria onde eu estou hoje. Ela iria tá te afastando, ou tá te questionando. Sabe aquela amizade pesada? Sim, acaba que se torna toda vez isso, né? você acabou com uma briguinha no final de um rolê, ou sempre é numa mensagem te julgando, cutucando, e você fica insistindo. E a importância também da gente ter amizades maduras, né? Nossa, de muito. amizades leves. Porque é tão chato você ter uma amizade que fica te cobrando, que você não vai pra isso, ou que você não me liga, ou que você não manda mensagem. Até porque hoje todo mundo tem sua correria do dia a dia, trabalha, tem algo pra fazer. E tem pessoas que ficam assim, mas vamos sair hoje, todo dia tem que sair, todo dia tem que fazer alguma coisa. Ou todo dia tem que ficar mandando mensagem. Como se fosse um lembrete de amizade. Tipo, oi, tem que mandar um oi, tudo bem, passar a saber como foi o dia, como se fosse marido e mulher. E às vezes a amizade que é pra ser uma coisa leve se torna um peso na sua vida. E aí, às vezes você quer fazer alguma coisa tranquila no final de semana, ou ficar sozinha mesmo, porque a gente quer nossos momentos sozinhas. Sim. E aí as pessoas não entendem isso. Aí fica assim, mas a gente não marcou de sair. Toda vez tem que ficar saindo. Ou tem aquela cobrança, sabe? Cobrança excessiva se torna um relacionamento abusivo. É abusivo e você nem percebe. Não, quando vê, você... Você também já me contou, né? Que quando aconteceu isso tudo com você, das suas amizades afastarem mesmo, que você não estava dentro da igreja. Não mas tava. Que teve pessoas que eram cristãs que tudo mais, que te aproximaram mais, né? E é isso que a gente estava falando, que a gente não pode deixar de ser amiga de pessoas que não estão 100% dentro da igreja, porque sempre precisa de alguém a ser alcançado. Sim, total. E são as amizades que... as poucas que me restaram, mas nesse período, nesse tempo, foi onde eu pedi muito pra Deus amizades. Eu fui muito específica nas minhas orações, de pedir amizades que eram amigas dele também, e foi onde ele, literalmente... Mas sempre tem aqueles amigos também muito antigos, porque a gente não descarta amizade antiga. Com certeza. Tem amizade, sei lá, de 20 anos, 21 anos... Mas a gente tem que saber, né? Até que ponto a gente pode ir, o que a gente pode fazer. Até que ponto é saudável. Até que ponto é saudável.
E é isso, eu acho que as pessoas, elas pensam que ter muitos amigos é mais saudável. Mas pra mim, ter poucos é muito mais saudável. É mais fácil de administrar. Nossa, com certeza. Porque é muito difícil administrar muitos amigos. Eu nunca fui uma pessoa de muitos amigos. Uma porque eu não sou daquelas que ficam conseguindo administrar tudo. Os poucos que tem já é difícil você manter, imagina um monte. E realmente, a gente tem que saber com quem a gente anda, né? E é isso, é pra você repensar nas suas amizades, com quem você tem andado e se essas amizades têm te levado a Jesus. Porque a gente tá aqui com o propósito de levar a mensagem e ser atingido por Jesus. Então, quais são suas amizades que te elevam, te acrescentam em algo? Não só na sua vida cristã, mas em todas as áreas. Todas as áreas. Faça essa pergunta pra você, coloque no papel, às vezes, os nomes das suas amizades e questione. Nossa, será que essa amizade me acrescenta em algo? Sim, e seja específica também na hora de você pedir amizades pra Jesus. Eu vejo tantas meninas falando que tá sozinha, que se afastaram de muita gente, mas pede pra Deus, Deus ele reconhece um coração que ele tá totalmente aquebrantado, que ele tá precisando de amigas e eu tenho certeza que Deus ele quer sim te apresentar as amigas dele. E é isso, esse foi mais um episódio sobre amizades. Comenta aqui se você quer algum tema específico, né? Segue a gente no Instagram, é o mesmo nome? É o mesmo nome que tá aqui no YouTube, Pode Despertar com 2 R's no final. Comenta lá, manda questionamentos pra gente. A gente sempre vai falar muito sobre amizades, porque nós estamos aqui unidas por uma amizade, sim, com um amigo em comum, que é o nosso amigo Jesus Cristo. E amizade une propósitos. Então, continua aqui ligado que vai ter vídeo toda semana. E curte esse vídeo, compartilha, comenta. E é isso, gente. Até mais. Tchau!